Boa noite, igreja. É um prazer aqui essa banda, do qual o nome chama-se Feeling Jazz. É um novo projeto agora aqui na cidade para nós estarmos atendendo recitais, jantares. E eu queria apresentar a banda na bateria, recuperando aí da cirurgia aí, o Samuca. Na guitarra, o Wesley Silva. No baixo, o Júnior Paino, né? Aqui o Eliezer e eu, Sandro. Próxima música que nós vamos apresentar chama-se Blues for Alice, de Charlie Parker, um saxofonista americano, muito jazzeiro. Vamos lá.
Amém. Vamos ficar em pé nesse momento, agradecer à banda Feeling Jazz pela disposição, uma alegria recebê-los aqui. Esta tarde nós estamos uma proposta um pouco diferente de início de culto, uma vez que nós estamos hoje celebrando o Dia do Músico, e nós gostaríamos de apresentar esse ritmo jazz, que também é um ritmo que nos impacta, que nos acaba batendo os nossos pés um pouquinho mais forte debaixo da cadeira. Quem não ficou assim? E nós gostaríamos de apresentar um pouquinho desse ritmo logo de início. Queria ler com os irmãos o Salmo de número 150, que será projetado ali no telão, que diz assim: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com a harpa, louvai-o com adufe e com danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor com jazz, louvai ao Senhor com hip hop, louvai ao Senhor com rock, louvai ao Senhor com reggae, louvai ao Senhor com sertanejo. Tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Desde que nós estejamos com o nosso coração na presença do Senhor, os ritmos são obra da sua criação e ritmos também glorificam ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos? Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por o Senhor ter nos dado a música, Senhor. A música, Deus, que embala as nossas vidas, embala os nenéns no colo da mãe, em cantigas de ninar. A música que nos embala, ó Deus, na vida, na igreja. Obrigado, Senhor, por esse instrumento tão maravilhoso que o Senhor nos deu para o nosso deleite, para o nosso prazer. E ajude-nos, ó Deus, através da música, a honrar o Seu nome, a glorificar o Senhor e a exaltar o Seu nome. Afinal de contas, a Tua palavra diz que aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Os instrumentos, ó Deus, são instrumentos apenas para que os Teus filhos e filhas adorem ao Senhor em espírito e em verdade através do coração. Pai, que nós possamos nesse dia louvar ao Senhor de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós louvamos através de todos os tipos de instrumentos e nós vamos louvar ao Senhor com este cântico Achei um Bom Amigo, ao som do acordeon. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, um forte vencedor, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou meus dores todas, nas mágoas entreguei, Ele tem o fim na vida em tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos temer, Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Em toda a minha cama, e me protegerá, até quando faz que fácil possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador, gozando em ti. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Antes de você se assentar, diga para a pessoa que está perto de você: eu achei um bom amigo, e você? Pode dizer, cumprimente essa pessoa: eu achei um bom amigo, e você? Esse é o nosso bom amigo, Jesus.
que nos purifica, nos guarda até o fim. Depois você pode tomar o seu lugar, por favor. Deus abençoe você também que nos acompanha pela internet. Obrigado pela sua companhia e que o Senhor também possa abençoar a sua vida e o seu coração. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos um início de culto um tanto quanto diferente, especial, porque nessa semana que passou, no dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia do Músico Evangélico. Por que dia 20 de novembro? Porque a denominação, a Igreja Presbiteriana Independente, ela adota esse dia como o dia do nascimento do maestro João Wilson Faustini, um grande expoente da música clássica e da música evangélica, da hinologia no Brasil. E nós olhamos pela vida de João Wilson Faustini, que é natural de Bariri. Ele foi regente de coral, organista, cantor, compositor, tradutor, arranjador e editor de maior coleção da música evangélica religiosa de língua portuguesa. Então, trata-se de um ícone da música evangélica religiosa brasileira e nós trazemos então o dia 20 de novembro como o Dia do Músico Evangélico. A nossa denominação, ela celebra esse dia e é um dia de nós também honrarmos, abençoarmos todos aqueles que estão envolvidos na área de música. Eu gostaria de aproveitar você que está aqui neste culto das 17 horas, para que possamos orar também por você que está envolvido na área de música, cantando no coral, tocando em algum instrumento, em alguma equipe de louvor. Nós gostaríamos de aproveitar esse momento para orar por você. Você que está envolvido na área de música, por favor, se coloque em pé nesse momento, nós queremos orar por você. Pode se colocar em pé no seu lugar mesmo. Você que está envolvido na área de música, nós temos aqui nossa equipe. Você agora que toca um instrumento, talvez você não esteja em nenhuma equipe de louvor, mas você toca um instrumento. Também, por favor, se coloque em pé, queremos aproveitar para orar por você. E agora quero fazer mais um convite, mais um desafio. Foi feito o ano passado esse desafio, no culto de músico do ano passado, que foi para que pessoas que quisessem tocar um instrumento, pessoas que quisessem se envolver na área da música, se dispusessem e se colocassem diante do Senhor, para que pudessem aprender um instrumento e servir ao Senhor. Você que fez esse compromisso ano passado, também se coloque em pé, quero orar por você. E você que quer tocar num instrumento, talvez você esteja olhando aqui, o saxofone, a bateria, a guitarra, até o acordeon, e você fala, eu gostaria de aprender um instrumento. Também gostaria que vocês colocassem em pé, nós queremos orar pela sua vida e orar também pelo seu coração. Quero convidar o Gustavo, que por favor faça essa oração por todos os nossos músicos, por todos os instrumentistas, vocalistas que Deus tem concedido à nossa igreja e que possamos usar este dom para a glória e para a honra do Senhor. Pai, nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és o Deus de todas as coisas, o Deus que criou tudo, Senhor, o Deus que tem dado dons, tem dado habilidades, meu Pai, o Deus criador de todos os instrumentos, meu Pai. Primeiramente a ideia é sua, Santo Deus, e nós cremos no Teu poder em fluir através dessas vidas, dessas pessoas, desses instrumentos, meu Pai, e eles serem canais do Teu fluir, assim como quando Davi tocava aquela harpa, os espíritos imundos saíam da vida de Saul, meu Pai. Nós declaramos, Senhor, pessoas aperfeiçoando os seus dons, pessoas crescendo, pessoas acreditando, Santo Deus, pessoas sendo usadas, disponíveis para a Tua obra, para o Teu reino, Senhor, a serem instrumentos do Senhor, meu Pai. Queremos declarar, Senhor, que o Senhor abençoe-os, ajude-os, Santo Deus, que a Tua igreja cresça, Te adore com excelência, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Deus abençoe. Deixe-me passar alguns avisos antes de outros serem projetados aqui no telão. Queridos, nossa livraria está com uma promoção desse livro aqui, Ainda Que, do pastor Messias Anacleto Rosa, pastor da primeira IPI de Londrina. Nós gostaríamos que você passasse na livraria no final desta celebração. Este livretinho aqui, que tem cerca de 70 páginas, com meditações do pastor Messias Anacleto Rosa, está saindo por R$3. R$3. Você pode presentear alguém, está chegando aí a época de amigo secreto, está chegando a épocas aí de lembranças, nada melhor do que você presentear com a palavra de Deus, uma boa literatura de qualidade para você presentear alguém e até mesmo para você adquirir. Então no final do culto você pode passar na nossa livraria, valor promocional de R$3. Tem um aviso no boletim, eu gostaria da sua atenção, você que é pai de crianças abaixo de 10 anos e que não apresentou seu filho ou sua filha para o batismo infantil, nesta terça-feira, dia 27 agora de novembro, aqui no Espaço Esperança, às 19 horas, nós teremos uma reunião com todos os pais que desejam apresentar os seus filhos ao batismo infantil. É uma prática da nossa igreja, uma tradição da nossa igreja, apresentar os filhos ao batismo, doutrinariamente falando, base e fundamento bíblico, para simbolizar a entrada deles e a aliança deles com o povo de Deus. Então você pode vir participar
reunião na feira agora, às 19 horas aqui no Espaço Esperança, para tirar maiores informações também e para que você possa retirar a sua ficha, o cadastro do seu filho, para que a gente possa dar então o direcionamento necessário para o batismo infantil. Então, nessa próxima terça-feira, às 19, aqui no Espaço Esperança, pais, membro desta igreja e o seu filho ainda não foi apresentado ao batismo, e este filho tem menos de 10 anos, então tem essa oportunidade nessa próxima terça-feira de participar desta reunião. Lembrando também que terça-feira temos o Barbaracá, os pais que vão apresentar os seus filhos ao Barbaracá, também a reunião às 19 horas aqui no Espaço Esperança. Queridos, eu gostaria de mais um momento que você, que é membro desta igreja agora, se colocasse em pé. Os membros dessa igreja, membros profetas dessa igreja, por favor, se coloque em pé. Você que já é membro da igreja. Ok. Só vocês aqui já daria o quórum necessário para que no domingo pela manhã nós pudéssemos fazer a eleição dos nossos candidatos, dos nossos oficiais. Nós vamos eleger presbíteros, diáconos e diaconisas. Quando? Domingo agora. Que horário? Às 8h30 da manhã, em que lugar? Aqui no Espaço Esperança. Então, domingo, às 8h30 da manhã, aqui no Espaço Esperança, você está convocado para uma Assembleia Extraordinária da nossa igreja, no intuito de eleger oficiais. Então, você é membro dessa igreja, um dos deveres do membro, além da contribuição, do testemunho, é comparecer às reuniões e às assembleias. Então, por favor, não se esqueça deste domingo pela manhã, aqui no Espaço Esperança, às 8h30, para que nós possamos, então, eleger os homens que vão representar a igreja junto ao conselho, eleger as mulheres e os homens que estarão conosco, servindo na diaconia, no Ministério de Ação Social e Diaconal da nossa igreja. Então, domingo, por favor, está feito o convite. Você que é membro da igreja, você está convocado a participar. Se você tem algum compromisso, é importante você desmarcar. A sua presença é fundamental aqui, ok? Obrigado, pode se assentar. Não se esqueça do nosso compromisso agora, então, nesse próximo domingo, às 8h30 da manhã. Agora sim, os avisos que serão projetados no telão. Olá, irmãos. Boa noite. Acompanhe agora o nosso informativo que traz a agenda de eventos para essa semana. Fique atento. Pais, atenção para este recado. Já estão abertas as matrículas para a escola de nossa igreja. O IEPD oferece uma educação especial para as turmas do maternal ao 3º ano das séries iniciais. As novas matrículas já começaram e vão até o dia 30 de dezembro. Se o seu filho já estuda em nossa escola, você deverá renovar a matrícula dele até o dia 6 de dezembro. E tem mais! Todos os alunos matriculados até o dia 7 de dezembro ganharão uma linda agenda personalizada do IEPD. Não perca o tempo nem a oportunidade de investir na educação do seu filho. Informe-se pelo telefone 3421-5841. IEPD, formando conceitos no futuro das crianças. A Rede Família de nossa igreja te convida para participar do 3º Encontro de Famílias, que acontecerá em outubro de 2013 no Zagaia Eco Resort, em Bonito. Programe-se, faça já sua reserva porque as vagas são limitadas. Informações pelo 9998-6811, falando com o Djalma. Ou no fone 9972-4740, falar com o Jordache. Participe, este é um evento especial para você e a sua família. Encerra aqui o nosso informativo. Acompanhe essas e outras notícias através do nosso boletim impresso. Queremos dizer a você que nos visita que estamos gratos pela sua presença. Fique à vontade para voltar mais vezes. E se você nos visita pela primeira vez, queremos lhe dar uma lembrança. Ao final do culto, passe no Espaço Integração e retire um presente preparado especialmente para você. Tenham todos uma ótima semana na presença de Deus. Aproveitar a oportunidade também, agradecer a todos aqueles que participaram do nosso relógio de oração, que durou o dia de sábado, ontem, o dia todo. Nós estivemos em oração, nas casas e no templo, e depois encerramos aqui com uma deliciosa vigília, onde nós estivemos na presença do Senhor até por volta da meia-noite e meia. Então nós queremos agradecer a todos aqueles que participaram do relógio de oração e da nossa vigília de oração, onde nós estamos caminhando de joelhos aí, para cada dia mais o Senhor nos abençoar nesse lugar e nessa cidade. Quero orar por você que está fazendo aniversário hoje e que vai
vai fazer aniversário essa semana. Todos os aniversariantes dessa semana, gostaria que, por favor, você se colocasse em pé. Se você é visitante, está fazendo aniversário essa semana também, é uma boa oportunidade para a gente não só te conhecer, mas também orar pela sua vida. Os aniversariantes, então, por favor, se coloquem em pé. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Obrigado porque os dias que o Senhor tem nos dado são dias de bênção, de alegria. E ensina-nos, Senhor, a contar esses dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que seja esta a oração dos teus filhos e filhas, e que o Senhor, Pai, através da tua bênção, possa conduzi-los em vitória e em triunfo, e eles possam estar sempre reconhecidos diante do seu altar, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelos nossos aniversariantes, em nome de Jesus. Amém. Se a pessoa ficou perto aí de você, em pé, por favor, dá um abraço. Desejo um feliz aniversário. Deus abençoe sua vida, parabéns. Temos algumas crianças aí. Fiquem em pé em cima da cadeira para que a gente possa visualizar também. Deus abençoe todos os nossos aniversariantes. Que seja um dia especial este dia do seu aniversário. Enquanto isso, queridos irmãos, nós vamos nos preparando para devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos, diante da presença do Senhor, devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos ficar em pé, todos nós. Vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, sabendo que nós podemos entregar com alegria, porque a palavra do Senhor nos diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Melhor é dar, é devolver, é entregar gratuitamente do que pedir emprestado. E é isso que nós vamos fazer através dos nossos dízimos e das nossas ofertas nesse instante. Você que fez o voto de missionário, de devolver oferta ao Ministério de Missões dessa igreja, ofertas avulsas, seu dízimo e a sua consideração diante do Senhor, você pode fazer isso com alegria, porque a Bíblia nos diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tome seu dízimo aí nas suas mãos, nós vamos orar. Pai, nós queremos agradecer a Ti, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado no meio do Teu povo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo salário, pelo sustento. Obrigado, Senhor Jesus, pelo olerite. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado condições de manter a nossa família, de subsidiar nossas vidas. E nós queremos agora, Pai, como gratidão, aquilo que não é nosso, aquilo que o Senhor nos empresta, aquilo que o Senhor nos concede, como mordomos, como administradores que somos. Que o Senhor receba, Pai, os dízimos e as ofertas destas mãos, com gratidão e como gesto de adoração. Senhor, faça isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Enquanto cantamos esta canção, você pode vir aqui à frente, devolver seu dízimo e a sua oferta, mas com muita alegria, diante do altar do Senhor. Amém. Enquanto cantamos esta canção, você pode vir aqui à frente, devolver seu dízimo e a sua oferta, mas com muita alegria, diante do altar do Senhor. Canta
onde está o meu louvor. Meu coração é renovado quando eu contemplo meu amado. Tenho mil motivos pra louvar e agradecer. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente Aleluia! Irmãos, quando nós entendemos há um chamado do Senhor para essas coisas, para ser músico na casa de Deus, fazer som, fazer qualquer coisa que se refere à instrumentalidade, pandeiro, triângulo, gaita, o que for, há um chamado atrás disso. Há um momento em que Deus chama para você fazer parte disso. Eu louvo a Deus por essa igreja, os pastores, a visão que há sobre música na igreja. Eu sou da época de que, enquanto os irmãos não chegam, vai tocando aí para esquentar os irmãos. Mais tarde você entende que não é assim. A música tem uma dimensão muito diferente. Quero ser rápido aqui numa introdução apenas. Quando você vai no livro de Ezequiel, quando há a presença, aquela visão que Ezequiel tem dos 4 seres viventes. Também no livro de Apocalipse há também ali um momento em que há uma visão sobre o trono de Deus. Deus está num trono, há 24 anciãos e há 4 seres viventes que estão diante do trono. Eles declaram santidade ao Senhor em todo o tempo. Um tem rosto de leão, um tem rosto de novilho, de bezerro em outras versões. Um tem rosto de homem e outro tem rosto de águia quando está voando. Na verdade, há a explicação de que esses 4 seres viventes, todos têm as mesmas faces, mas em momentos distintos eles estão aparecendo. Na verdade, existe aí 2 interpretações, são ambientes espirituais. Quando a igreja está vivendo um ambiente espiritual de batalha espiritual, é isso aí, irmãos. Quando a igreja está vivendo um ambiente de batalha espiritual, esse é o rosto de leão. Quando você faz um estudo profundo sobre o que significa dizer Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus, na verdade, ele é o que guerreia através do louvor, e a igreja vai nessa dimensão. O que tem rosto de novilho se refere a cânticos de alegria. São os novilhos no pasto, aqueles que brincam e que pulam. Rosto de homem são os cânticos de comunhão, a interação com a igreja. E os cânticos de adoração, a alta adoração, são a águia quando está voando, ela está numa dimensão em que ela está acima de todas as circunstâncias. Ela tem visão de todas as coisas. A interpretação desses ambientes espirituais, dos cânticos, é o que essa igreja trabalha. Se você um dia perguntar para mim, como é a sequência dos cânticos, nós sempre obedecemos essa sequência, sempre vamos nessa direção. Hoje nós celebramos o dia do músico, é um dia que, no meu coração, é um dia de honra à igreja e de honra ao Senhor,
porque em mais de 35 anos eu tenho feito isso na igreja, com lutas, com falhas, com simplicidade muitas vezes, mas eu louvo a Deus pelos músicos dessa igreja, louvo a Deus pelos cantores, por aqueles de alguma forma estarem envolvidos. Esse próximo canto nós queremos declarar, irmãos, que nós brilhamos pelo Senhor, que nós declaramos: brilha em nós, Senhor, e que esse mundo veja o brilho do Senhor em nós. Esse cântico é um cântico alegre, um cântico para cima. Nós vamos nessa direção, irmãos. Vamos cantar palmas. Aleluia. Senhor, nós declaramos a tua grandeza, o teu poder e a tua autoridade. A tua igreja reunida, Senhor, vem levantar o nome de Jesus como todo nome, o nome acima de todo nome. Aleluia. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fez, por tudo que fará, mostramos nosso amor, gritando alto, louvemos com instrumentos, louvemos todos os povos, louvemos toda a criatura. Ressuscitou e Deus o exaltou, mostramos nosso amor com hinos de louvor, por tudo que Ele fez, por tudo que faz, mostramos nosso amor, gritando alto, com instrumentos, louvemos todos os povos, louvemos toda a criatura, louvemos, louvemos, este é o tempo, louvemos com toda a alma, Cristo a luz que nos salva, louvemos. Sempre, sempre, brilha em nós, pra sempre, sempre, brilha em nós e no mundo. Brilha em nós, pra sempre, sempre, brilha em nós, pra sempre, sempre, brilha em nós e no mundo. Brilha em nós, Senhor. Brilha em nós, pra sempre, sempre, brilha em nós, pra sempre, sempre, brilha em nós e no mundo. Louvemos com instrumentos, louvemos todos os povos, louvemos toda a criatura, louvemos, louvemos.
se você aplaudir, não aplauda ainda. Eu quero explicar para você o fundamento que tem. Eu vou fazer mais 2 trabalhos. Desculpa. Tá, beleza. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Todas as palmas vão para o trono de Deus. Eu quero explicar para você o que acontece. Num show que está tocando, Maria Creuza e Eufrísio, tá? Essa dupla não existe, mas eu quero falar. Maria Creuza e Eufrísio estão tocando. E aí a galera entra aplaudindo. Todas as palmas vão para Deus. Bate no coração do homem, ele enche de ego. Acontece, cara, eu faço, não faz nada. Todas as palmas vão para o Senhor. Todas. Por isso, quando a Bíblia diz, batei palmas todos os povos, tem aqueles que interpretam para você pegar 2 galinhos de bambu e ficar batendo. Mas não é assim, a palavra diz, batei palmas. Por quê? Porque a palma, você vai lembrar que você, papai e mamãe, quando você vai numa festa de criança, dia das crianças, e eles cantam, tudo desafinado, eles erram tudo, mas você bate palma com gosto. Por quê? Porque é seu filho que está fazendo aquilo, e você acha bonito aquilo, e você vibra com aquilo, mas na verdade você está dizendo, Deus é bom, porque Deus me deu um filho que sabe, que canta, e Deus é um Deus que merece toda a honra e toda a glória. Eu quero lhe ensinar isso, toda vez que nós batemos palma, não importa, toda vez que você fizer esse som vai para o coração de Deus. É uma forma de exaltar. Vamos fazer isso, irmãos. Agora você pode fazer com gosto. Nós exaltamos o Senhor com as nossas palmas. Nós te damos toda a honra, Senhor. Toda a glória. Toda a honra. Toda a glória. Aleluia. Quem sabe um dia, irmãos, nós vamos poder fazer isso por 30 minutos. Eu vou dizer para você, se essa igreja bater palmas por 30 minutos, vocês não sabem o que acontece espiritualmente no ambiente profético que é criado. Fica um convite aqui. Um dia faremos isso. Agora sim, as crianças de 3 a 8 anos, por favor, rapidamente aqui, nós vamos orar por vocês. Crianças de 3 a 8 anos, e nós vamos continuar no mesmo nível de adoração, diante da presença do Senhor. Não perca a sua concentração do altar do Senhor. Vamos orar pelas nossas crianças de 3 a 8 anos. Senhor, nós colocamos essas crianças na Tua presença, Pai. Que Teu Espírito Santo possa estar nessas salas, ó Deus. E que em nome de Jesus toda palavra falada, ó Deus, que não sejam nós, homens, ó Deus, seres humanos, mas que seja o Senhor falando ao coração dessas crianças. Que em nome de Jesus elas possam aprender na Tua presença, ó Pai. É assim que nós oramos. Amém. Podem ir, Deus abençoe vocês. Os cânticos que cantamos domingo passado declara a autoridade e o poder de Jesus como vencedor sobre todas as coisas. Aleluia. Passamos lutas, provas.
vestimos a escuridão, nos levantamos desta nação, declaramos Tu és Senhor. Atravessamos opressões, nos fazes fortes nas aflições, declaramos Tu és Senhor, Tu vencedor, Tu vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós. O vencedor, o vencedor. Estou do lado do Rei, Senhor Salvador, dele eu sou vencedor. Tu enfrentaste toda a dor, na cruz salvaste o pecador, declaramos o Teu louvor. O vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós. O vencedor, o vencedor. Estou do lado do Rei, Senhor Salvador, dele eu sou o Irmão, só explicar uma coisa aqui. Isaías capítulo 30, versículo 30 e 31 é a base profética para baterista. Essas aulas eu dou para o Alisson, dou para o Caio, converso com o baterista. Se você pegar capítulo 30, 30 e 31, diz: o Senhor virá Uma através do ameaça servo, foi com a detectada. vara, vibrando essa vara, baterá na cabeça do inimigo ao som de harpas, tamboris, instrumentos musicais. Cada vez que o baterista Uma senta, o ameaça baterista foi acha que isso aqui é um detectada. instrumento de ritmo. Para mim não é um instrumento de ritmo. Isso aqui é um instrumento altamente profético. É um instrumento de guerra, de luta. E nós vamos fazer de novo só essa parte do... Você vai entrar com a tua palma, a bateria vai trabalhar, depois você vai entrar no tribal, meu irmão. Tá? Você vai entrar no tribal e nós vamos ser proféticos nesse momento, irmãos. Amém, irmãos? Irmãos, esse é um tempo de... O músico que está aqui, ele entende essas coisas. E eu quero que você entre na nossa. Para que juntos nós possamos aprender algumas lições hoje.
sobre o que realmente acontece numa plataforma, no meio de um culto, no meio da celebração. Podemos entrar? Nós vamos juntos com as palmas. Nessa hora um ambiente de batalha, e a tua palavra, Deus, diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E nós vamos, ó Deus, com nossas palmas, nós vamos com nossos instrumentos, e nós vamos, ó Deus, ao som profético, e declaramos vencedor, Senhor. Declare: nosso Deus é tremendo. Declare: nosso Deus é tremendo. Declare, irmão: nosso Deus é tremendo. Vamos lá. Nós cremos, Senhor. Nosso Deus é tremendo. Ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar, cada ser entoando uma música. Te adoramos.
Do coro que diz descrever. Impossível descrever, tu chamas cada estrela no céu pelo nome, tu és tremendo Deus. Impossível compreender, maravilhados postamos-nos ante ti, tu és tremendo Deus. Tu és tremendo, Senhor. As tuas obras te coroam, exaltam, glorificam o teu nome. Nossos talentos te glorificam. Bom, pessoal, Aquilo que o Senhor tem dado, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, a preocupação do meu coração, porque muitas vezes nós subimos essa plataforma tão despreparados. Mas o Senhor olha para nossas vidas, o Senhor nos dá talentos e nós devolvemos a Ti e o Senhor aceita isso. Nós chegamos a esse lugar, ó Deus, e as nossas vidas no Teu altar, tão pequenas, tão pecadores, mas o Senhor nos recebe, porque nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. O perdão é a maravilha, a maravilhosa graça. Eu te exalto, ó Deus. Nós te exaltamos, ó Deus. Nós glorificamos o teu nome. Seja exaltado, ó Deus. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado, Espírito Santo de Deus, pelos séculos dos séculos. Podemos aplaudir, irmãos, aquele que é tremendo Deus em nossas vidas. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, ou das Crônicas, no capítulo 20, lá no Velho Testamento. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Lá no Velho Testamento. Abra sua Bíblia no segundo livro. Nós faremos a leitura dos versículos 20 até o 22 apenas, mas eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta e nós vamos dar uma passeadinha aí por esses versículos. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta e nós vamos dar uma passeadinha aí por esses versículos. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, o versículo 20 diz assim: acompanhe aí e reparta sua Bíblia com alguém que estiver do lado que não trouxe. Reparta com ele. Diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse:
Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Pai amado e bendito, sê propício a nós com a tua graça, com teu grande amor, com teu Espírito Santo, que a nuvem da tua glória esteja sobre este lugar, a tua Shekinah, a coluna de fogo, o sangue de Cristo seja aspergido sobre as nossas vidas e o Senhor traga todo o pensamento para concentrar naquilo que será ministrado através da tua palavra. Pai, é a minha oração e nós o fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Lutas espirituais. A Bíblia nos fala, e nós vamos ver aí nesse texto inclusive, algumas dimensões da vida que não são visíveis aos olhos nus. Paulo, por exemplo, escrevendo uma carta, nas suas cartas, ele faz sempre menção a isso. Por exemplo, ele diz que a nossa luta não é carne e sangue, contra carne e sangue, Efésios 6, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. E a gente começa a perceber que a vida, ela não é só no panorama horizontal, e além de tudo isso que nós vemos, existem coisas acontecendo. E às vezes a gente nem percebe, para falar a verdade. Às vezes nós pensamos que o problema é o marido, o problema é a mulher, o problema é o filho, o problema são as situações da vida, o problema são os conflitos existentes. E a gente sempre tenta explicar de uma forma mais técnica, mais plausível, e a gente foge de tentar entender do ponto de vista espiritual muitas coisas. Há um risco também de interpretarmos tudo do ponto de vista espiritual, sendo que algumas vezes não passam de cuidados que nós humanos devíamos ter. E a gente pode, por exemplo, no culto, quando dá microfonidas, isso é o diabo querendo acabar com o culto, querendo atrapalhar, e às vezes é problema na regulagem do som mesmo. Então nós temos que ter um cuidado muito grande para discernir o que é luta espiritual e o que não é luta espiritual. Mas eu quero dizer para vocês assim, conversando com alguns colegas da equipe, com o conselho da igreja, nós temos vivido nos últimos dias, como igreja, alguns momentos de lutas espirituais. Lutas espirituais em virtude de conflitos, de desentendimentos, de desencontros, de palavras, de confusões, de setas, de ciladas que o diabo tem jogado, e às vezes sutilmente a gente não percebe que é uma tremenda emboscada, e a gente começa a tentar entender que é problema relacional. Há 2 domingos atrás nós estávamos num culto, aqui no segundo culto, e teve um indivíduo que entrou neste lugar e de repente ele deu um berro tão grande, um grito tão grande, tétrico, terrível. Quem estava aqui no segundo culto há 2 domingos atrás sabe do que eu estou dizendo. Ele fez isso 2 vezes. E as pessoas ficaram assustadas aqui dentro deste lugar. E eu confesso a vocês que no primeiro momento foi de onde partiu isso, e depois eu localizei onde é que estava a pessoa, entendi. Mas para mim era novamente uma ameaça diabólica diante de tantas coisas que a gente tem vivido do ponto de vista institucional, e eu creio também que do ponto de vista muito pessoal, muita gente tem enfrentado lutas no dia a dia e não conseguem discernir essas questões espirituais. Sem pensar no mundo, que o mundo não está legal. O mundo, nas crises que está sendo apresentada, tem problema. Essa questão do calor, a gente pode entender do ponto de vista físico que ia ter esse problema da camada de ozônio, mas está fora da sintonia, e tem uma aplicação espiritual em tudo isso, porque entra passagens bíblicas de que o mundo vai para um cataclisma e as coisas vão acontecer, e Jesus volta e um monte de coisa acontece na Terra. E isso é espiritual. Então não é só a Terra está ficando envelhecida, o Sol está explodindo, não é só isso. Então por isso a palavra que eu quero pensar com vocês nesta tarde, ela deve provocar na minha vida, na sua vida,
uma atenção maior, uma vigilância maior e um discernimento para pensar naquilo que está acontecendo na sua vida, ao seu redor, na sua casa e na igreja e nas relações nossas, se isto é espiritual ou não. A história de Josafá vai ajudar a gente um pouquinho. Porque este rei, ele trabalha e experimenta na sua própria vida algumas situações que são físicas de governo, mas que ele, sem perceber, ele está numa enrascada espiritual e ele não consegue discernir. Por isso eu quero dividir esse sermão em 3 blocos. O bloco 1, quando eu vou contar um pouquinho da história de Josafá. O bloco 2, eu vou falar um pouquinho sobre as lições práticas da história de Josafá. E o terceiro, nós vamos ter um tempo para aplicação prática na vida nossa, pessoal. Uma aplicação pessoal através de um tempo de louvor e de usar uma arma que o próprio Josafá, o rei de Judá, utilizou, que é a arma do louvor e da adoração que hoje nós estamos fazendo aqui. Então vamos começar a pensar um pouquinho sobre esse bloco 1, a história de Josafá. Amados, na história é importante você lembrar que de uma família, de Abraão, toda a história começa a acontecer no Velho Testamento, até que chega em Jacó, que também passa o seu nome a ser chamado de Israel, que tem 12 filhos, e esses 12 filhos é que vão compor toda a história de Israel. E eles vão para o Egito, depois saem libertos por Moisés e vão para a terra prometida, entram com Josué, conquistam a terra prometida, depois se estabelece um período que a Bíblia chama de juízes, e aí começa a monarquia. E a monarquia ela começa unida durante 4 tempos, que são os governos de Saul, o governo de Davi, o governo de Salomão e de Roboão. Justamente no governo de Roboão, há uma ruptura, há uma divisão. Então nós encontramos uma divisão aí de 2 tribos que ficam no sul, que é chamada aí de Judá, e as outras 10 tribos lá em cima, que é chamada de Israel. A capital de Israel é Samaria e a capital de Judá, Jerusalém. Então são 2 governos paralelos. E nesse texto nós vamos encontrar um rei aqui no sul chamado Josafá. E no seu período nós vamos encontrar um rei aqui em Israel chamado Acabe. E interessante que há 2 domingos atrás fizemos menção à Síria, e novamente a Síria entra nessa história, porque há um conflito aqui iminente e Israel chama Judá para lutar contra a Síria que está aqui. E é um tremendo fiasco. Acabe morre nessa guerra, Josafá volta. Ele foi liberto, protegido pelo Senhor. Eu vejo que é interessante você ter um pouco da noção geográfica aqui, olhando o globo terrestre, o mar Mediterrâneo. Aqui vocês lembram da Itália, e aqui nós temos Israel, Egito e África, tudo para cá. E esta regiãozinha aqui é justamente esse mapa tão complicado. Para quem não está sabendo e não está situado geograficamente na faixa de Gaza, é justamente nessa região dos filisteus. Inclusive nesses dias vocês vão ouvir uma cidade chamada Ascalon. E Ascalon é uma cidade que consta na Bíblia, que era uma cidade dos filisteus. O povo de Deus não teve o cuidado de banir desse lugar todas as nações que Deus tinha mandado banir, e hoje eles estão sofrendo porque essas nações servem de aguilhões, de espinho para Israel, como está acontecendo ali na faixa de Gaza. Muito bem. A história de Josafá. Esse tal de Josafá, ele veio depois de Asa. Seu pai chamava Asa. E não é complicado entender porque não se passaram muitos anos. Depois disso, Roboão, então Saul, Davi, Salomão, Roboão, surgiram Abias, Asa, e aí já vem então o rei Josafá. Ele reinou por 25 anos. E a Bíblia diz que ele tinha 35 anos quando começou a reinar, reinou 25 anos, então ele morreu possivelmente com 60 anos, é o que a gente entende pelo que a Bíblia diz. E ele reinou sobre Judá. E o governo dele foi um governo interessante. Ele é conhecido na Bíblia como o rei que venceu louvando. E eu quero conhecer um pouquinho melhor a história desse homem. Josafá foi um homem que, em primeiro lugar, recebeu um bom legado. Se não do seu pai, mas também dos seus ancestrais, que se encontra aí sempre como referência de um bom rei na Bíblia, principalmente na tribo de Judá, nas tribos ali do sul,
é Davi. Então a Bíblia diz que ele teve essa boa referência, recebeu um bom legado. Quando você está em Crônicas 20, versículo 32, você vai olhar e vai ver assim: ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. E quando você começa a olhar no texto bíblico a informação acerca dele, você vai encontrar que ele andou nos caminhos de Davi. Então ele tinha um bom legado. Isso é muito importante na vida de qualquer pessoa. Mas em segundo lugar, ele teve uma boa postura espiritual. Ele teve uma identidade. Ele não foi uma pessoa assim, sem definições do que ele queria na fé. Ele serviu ao Deus de Davi. E a gente começa a perceber na história que uma das atitudes dele, muito interessante, ele chamou os príncipes do seu governo, chamou os levitas e saiu por toda Judá para que a lei de Deus fosse ensinada ao povo. Ele tinha um zelo de ensinar para que aquelas pessoas não fossem ignorantes com relação à lei de Deus. Isso está aí no capítulo 17, versículo 3. Ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os balins, fugiu de toda a idolatria. Procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos de todo Judá, deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória. Versículo 6 do capítulo 17. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postos de ídolos de Judá. E o versículo 7 fala de que ele enviou príncipes para ensinarem na cidade de Judá. E versículo 9, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, e percorria todas as cidades de Judá, ensinando ao povo. Então ele teve uma boa postura espiritual. A forma dele conduzir um povo não foi só do ponto de vista econômico e político, mas ele teve uma influência forte na vida do povo, que eu chamaria de uma influência religiosa. Mas também ele realizou um bom governo. Capítulo 17, versículo 12, diz que ele se engrandeceu em extremo. Continuamente edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras na cidade de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Então ele organizou as estruturas da cidade, ele fez um PAC, um programa de aceleração de crescimento de Judá. E ele fez estruturas, imagino eu, de saneamento, ele fez estruturas para guardar os mantimentos, ele fortificou todo lugar, fazendo as cidades estratégicas, organizando o exército. Ele foi muito estrategista e muito inteligente. Estabeleceu juízes no país. Interessante aqui que dá para fazer uma pausa. Tem muita gente na área da justiça. Eu queria que você visse aí comigo, capítulo 19, versículo 5. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Versículo 8. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, Josafá estabeleceu os levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças e contendas. E deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza do coração. Talvez é isso que Josafá poderia, na posição que ocupa Dilma, chegar para o Supremo Tribunal Federal e dizer o seguinte: olha, julguem com equidade, com fidelidade, inteireza no coração e com temor de Deus naquilo que vocês estão fazendo. Então ele entrou na esfera jurídica, ele organizou a parte comercial, a parte de infraestrutura, ele fez muitos benefícios, realizou um bom governo. Mas teve uma coisa complicada na vida de Josafá. Vocês se recordam que Naamã era o comandante do exército do rei da Síria? Diz lá que ele era um herói de guerra, porém leproso. E a gente percebe uma situação semelhante com Josafá, porque versículo 1 do capítulo 18. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, cara joia, porém aparentou-se com quem? Com Acabe. Esse versículo, primeiro, do capítulo 18, é determinante para a vida do rei Josafá. Ele era um cara bem sucedido, postura espiritual ele tinha feito um bom projeto de governo, mas ele cometeu uma coisa complicada. Ele fez uma aliança com Acabe. E a gente vai entender isso porque Acabe foi o rei mais perverso de Israel. E ele tinha uma mulherzinha encrenqueira chamada Jezabel, que influenciava muito a vida de Acabe.
Então, não era um cara bom para se viver. Sabe aqueles indivíduos meio bandido e que o seu filho começa a se aproximar dele e os seus pais dizem, não faça amizade, não ande com gente ruim. Era justamente o que Deus tinha dito para Josafá. Muito cuidado, não faça aliança, não tenha contatos, não se familiarize com Acabe. Mas ele não ouviu direito. Ele não ouviu, ele fez essa aliança e a Bíblia diz assim que um dia Acabe fez uma festa e eles foram todos para lá. E então o rei Josafá foi com sua povo, com a sua comitiva, e lá perto da Samaria, na entrada da cidade de Samaria, o que eles fizeram? Colocaram 2 tronos, e eles estavam todos vestidos com trajes reais, e de repente, naquela festa, mataram, fizeram churrasco, fizeram tudo, uma boa comida. De repente o rei Acabe disse assim, olha, nós podemos ser um, e nós podemos lutar contra os sírios e irmos até Ramote de Gileade, e você vai com a gente? E aí na fã da festa, depois talvez de um vinho, Josafá, vamos. E aí só que Josafá tinha um temor de Deus, falou, mas espera aí, eu preciso ouvir os profetas. Traga os seus profetas, vieram 400 profetas de Israel, do rei Acabe, e os profetas todos disseram, vão. Um dos profetas pegou um chifre e disse assim, vocês vão como cornear ou escornear os seus inimigos. Por isso, Ramote de Gileade vai ser destruída. Podem ir. Era o que os profetas do rei de Israel, o rei Acabe, falavam. Mas aí Deus levanta outro profeta chamado Micaías. Isso aí está tudo aí no capítulo 18. Esse Micaías chega e diz, não é bem assim. Não é bem assim. Aí ele mostra um panorama espiritual que Acabe não estava vendo, que Josafá não estava vendo. Se você quiser conferir comigo, no capítulo 18, versículo 18, diz, Micaías prosseguiu, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o seu exército no céu estava à sua direita e à sua esquerda. E perguntou o Senhor, isso aqui é luta espiritual. Perguntou o Senhor, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outro. Então, preste atenção, saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. E perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Então aí o Micaías diz, eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Acabe não gostava de Micaías. Ele nem quis chamar Micaías, mas o rei Josafá insistiu. Ele falou, eu não vou trazer esse cara, porque todas as vezes que ele traz profecia, ele só fala coisas que vão me comprometer e me prejudicar. Mas Josafá insistiu, Micaías veio e falou da parte de Deus. Então esses 400 profetas que estão por aí falando que vai vencer, é mentira. Porque eu vi o que aconteceu no céu e veio um espírito mentiroso e vocês vão e vão morrer todos em Ramote de Gileade. E vai ter problemas. Aí o rei debocha e Micaías e manda prender e falou, depois a gente voltando, a gente vai se falar. Aí Micaías, se você voltar, aquilo que eu falei realmente era mentira. E a palavra de Micaías cumpriu, porque naquela guerra, Acabe morreu. E Josafá volta para sua terra. Então a gente percebe aqui que ele fez uma aliança comprometedora. E se não bastasse, irmãos, engraçado, que uma lição já era boa. Só que se você folhear e olhando um pouquinho a história, você vai ver que depois, lá no finalzinho da vida dele, ele faz uma outra aliança. Segundo Crônicas 20, 35. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou. Com quem? Acasias, rei de Israel. Quem era Acasias? Filho de Acabe. Igualzinho o pai. E aí, novamente, o texto bíblico diz que ele procedeu iniquamente e comprometeu a vida de Josafá. Mas Josafá também enfrentou esse perigo ameaçador. Ele foi na guerra. O rei era tão esperto, Acabe, que disse assim, vai só você vestir de rei, eu vou ficar misturado com os outros. Claro que o inimigo queria atacar o rei. Quem é que eles foram atacar? O rei Josafá. Depois descobriram que não era Josafá, e aí então foram procurar o rei Acabe. E a Bíblia diz que um flecheiro soltou uma flecha a esmo, e essa flecha caiu e acertou o rei Acabe, que ficou ali em pé até o final da tarde,
mas morreu naquela batalha. Josafá também foi um homem que buscou a Deus com sinceridade. Capítulo 20, versículo 3, diz que ele teve medo quando escutou que viriam os amonitas, os moabitas e os de Monte Seir para atacar a cidade de Jerusalém. Ele ficou tremendo de medo. E a Bíblia diz que ele passou a buscar o Senhor. E ele apregoou um jejum em toda Judá. E ele se congregou, ou Judá se congregou, ele chamou todo mundo para pedir socorro ao Senhor. Isso tudo está no capítulo 20, versículo 3. E Josafá faz uma oração muito linda. Eu queria que você acompanhasse comigo aí no Josafá, fazendo essa oração no capítulo 20, versículo 5 a 12. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu santo nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, do monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão a pago ou pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E a Bíblia diz aí que todo Judá estava em pé diante do Senhor, e com as crianças e as mulheres, e aí apareceu o Espírito do Senhor sobre um moço chamado Jaziel. E Jaziel então mostra o seguinte: fique tranquilo, Deus está dizendo nesta hora que vocês têm que ficar parados e aguardar o livramento do Senhor. Ouvindo este profeta, o povo começa a adorar, louvar ao Senhor. Então no dia seguinte eles vão para o vale, e lá no vale vai acontecer então toda a situação, e eles viram a manifestação do poder sobrenatural de Deus, porque o texto mostra que enquanto eles começaram a cantar, os dois grupos de Amon e de Moabe atacaram os de Monte de Seir, e depois eles se brigaram, e a Bíblia diz que todo aquele vale ficou cheio de corpos, todos morreram. E aí eles saíram para catar os despojos e muita riqueza que aqueles homens estavam portando, e todo o povo de Deus pegou todos aqueles despojos e voltaram e louvaram o Senhor novamente. Esse homem, Josafá, ele viu a manifestação sobrenatural do poder de Deus, mas ele também teve facilidade em se quebrantar, impactado pela palavra. Toda vez que ele sentiu ameaça, buscou o Senhor. Versículo 20 do capítulo 20 diz que ele experimentou esse livramento extraordinário e depois promoveu a celebração a Deus e encerrou a sua carreira em paz. Esta é a história, de uma forma sucinta, de Josafá. E eu quero então fazer aqui rapidamente algumas aplicações. O bloco de lições práticas. O que Josafá, sua história, me ensina? Em primeiro lugar, meu irmão, não fica apenas nas boas intenções. Toma atitude. Haja. Eu vejo que Josafá, ele tinha um coração voltado para o Senhor. Mas ele ia para o templo. Ele valorizava o povo de Deus. Eu vejo muita gente que conhece a palavra, tem boas intenções, quer servir em ministério, talvez até usando os dons que Deus deu através da música, mas não toma medida. Não assume o compromisso com Deus. E Josafá me ensina que só boas intenções não basta. Ele buscou socorro, ele se humilhou, apregoou um jejum, chamou o povo para a igreja, chamou para buscar Deus. E ele faz um reconhecimento humilde: Senhor,
Em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem nos atacar. Deus, se formos olhar para a nossa realidade, nós vamos construir aquele espaço novo que tem lá. Mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Então, meu irmão, primeira lição, não fique apenas às boas intenções. Já estamos chegando no final do ano, as pessoas começam a pensar assim, no ano que vem eu vou ser assim, vou ler a Bíblia durante o ano, vou fazer o voto de leitura da Bíblia. E você já deve estar fazendo as suas projeções. Com Deus, meu irmão, não bastam apenas boas intenções, basta atitude. Começa a agir, começa a pensar que o mundo não vai durar muito, a sua vida é muito rápida e você tem que viver uma vida que vale a pena, uma vida que tenha prazer em servir ao Senhor. A segunda lição que eu vejo aqui é o cuidado com o risco da familiaridade. Cuidado com fazer aliança com Acabe e com Acasias. Isto fez com que Josafá fosse duramente repreendido pelo Senhor. Sabe? Esta ideia de lepra que Naamã tinha é a mesma ideia dele. Chegou um vidente para ele e disse assim, vidente Jeú, capítulo 19, versículo 2. Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? É justo você amar Acabe e Acasias, aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Ei, pessoal, crentes em Jesus, muito cuidado com a familiaridade, com as coisas do mundo. Muito cuidado com as coisas perniciosas. Sabe, tem gente que não percebe que uma festazinha com Acabe pode acabar com a sua vida. Por um triz, Josafá não foi morto. Ele foi no embalo, ele fez aliança. Nós temos que novamente enfatizar aquilo que já temos dito a vocês. Síria é Síria, Israel é Israel. Nós temos limites, nós temos lindeiros, mas nós temos que saber lidar diplomaticamente. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E tem muita gente, crente, fazendo aliança com Acabe, fazendo aliança nos negócios, comportamentos na sociedade, tomando medidas, participando de qualquer situação sem critério algum na vida, de qualquer balada, de qualquer festa. Meu irmão, cuidado com a familiaridade, criar vínculos, criar relacionamentos com Acabe e com Acasias. O músico corre um risco muito grande nisso. Porque às vezes precisa de sustentação, então ele começa a fazer alianças com Acabe. Porque Acabe paga bem. E aí ele começa a ser sutil, e de repente ele está longe. E Deus diz, você está amando a quem eu não amo, você está se familiarizando com essas pessoas que me aborrecem. Por isso, cuidado com o risco da familiaridade. A terceira lição, que eu achei interessante nesse texto, é saiba a quem dar ouvidos. Eu achei legal, porque quando quando Josafá ficou com medo, por que ele ficou com medo? Ele recebeu uma notícia. Você olha no texto do versículo 2 do capítulo 20. Vieram alguns que avisaram a Josafá. Ei, Josafá, tem um monte de gente vindo para atacar Jerusalém. Os moabitas, os amonitas e os do monte Seir. Quem é que disse? Eu não sei. Mas repare o seguinte. Vieram alguns que avisaram a Josafá. Meu irmão, se vieram alguns que veio trazer, ou que vieram trazer mensagens ruins, são pessoas que no nosso dia a dia aparecem de rodo. Tem gente que gosta de fazer fofoca, tem gente que gosta de trazer coisas para te atemorizar e nunca para solucionar para você. Eu acho interessante porque há um contraste nesse texto natural, porque logo em seguida, no capítulo 20, também versículo 14, veio quem? Não foram alguns para trazer aviso. Quem é que vem no versículo 14? O Espírito do Senhor. Então veio quem? O Espírito do Senhor. E aí a palavra deste Espírito é para que não ouçam os que vieram trazer aviso. Eu queria dar um recado para muita gente que fica levando aviso de morte. Eu queria dar um recado para muita gente que vem para desanimar as outras. Meu irmão, muito cuidado com isso. Nós temos que ouvir a voz do Espírito. Não temos que ouvir a voz de pessoas. Pedro, uma vez, foi usado pelo diabo. E se Jesus tivesse dado crédito, Jesus, não precisa ir para a cruz não, Jesus. O senhor é um cara legal. Para que o senhor vai morrer? O senhor faz tantas coisas. O senhor na terra vai valer muito.
que Jesus disse para ele? Arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Tem muita gente que chega para nós e nós deveríamos ter o discernimento que não é de Deus, que não é do Espírito de Deus. Que são esses que vêm para trazer recado, que vêm para trazer aviso. Isso deve mudar a nossa postura. Saiba a quem dá ouvidos. Porque aí você depois escuta no versículo 15: dai ouvidos a todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e você, Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não ouça esses que tragam aviso, ouça aquele que fala em nome do Senhor, e dai ouvidos a Deus, porque aí diz: não temais nem vos assusteis, fiquem tranquilos. Tem lutas, tem conflitos, tem levantes, tem problemas, calmem, pois a peleja não é vossa, é de Deus. A quem você está ouvindo? Versículo 20: crede no Senhor vosso Deus e vocês vão estar seguros. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Meu irmão, para de ouvir horóscopo, para de ouvir ladainha de gente, para de ouvir as previsões dos videntes, para de ouvir aí as notícias que tem e fique com medo. O medo é nosso, mas o medo natural nosso pode provocar o agir sobrenatural de Deus e trazer uma tranquilidade e paz que Josafá experimentou. Mas, quarta lição: reconheça suas fraquezas e conte com os recursos naturais. Quantos de nós não tem medo? Quantas situações que a gente fica assim, bate os dois joelhos, um frio na barriga. Mas o medo deve levar a gente a buscar a Deus em jejum e oração. Foi isso que Josafá fez. Irmãos, medo em tudo quanto é lugar. Eu cheguei agora na semana passada, eu fui pregar em Sertanópolis, mas dei uma esticadinha e fui ver meu filho em Florianópolis. E no caminho, minha mãe ligou, minha sogra ligou: olha, cuidado com Florianópolis, que está empesteado, estão tacando bomba, estão queimando o ônibus. O medo está instalado em muitos lugares. E nós hoje também vivemos assim, com medo. Se você não tivesse medo, você deixava a sua porta da casa aberta. Você tem medo. Como nós vamos viver? É buscar as proteções que temos que ter, mas também o recurso do jejum, da oração e da casa de Deus. Foi isso que Josafá fez. E aí o Espírito vem naquele lugar. E o Espírito Santo encoraja a gente no medo. E às vezes a gente tem medo. Eu conversava com o filho, uma das últimas palavras que na nossa saída, a gente questionando um para o outro: onde que é o melhor lugar para estar? E aí eu falei: filho, o melhor lugar para viver neste mundo não é numa cidade tal, tranquilo, assim, numa casa, um apartamento, com isso ou aquilo. É no centro da vontade de Deus. Onde é que é o centro da vontade de Deus? Seja no fervo, seja no pacato. Ali, se for da vontade de Deus, glória a Deus. Se você está na cidade de Dourados como centro da vontade de Deus para a sua vida, que é uma benção. Mas se você está nessa cidade e não está no centro da vontade de Deus, mude logo. Procura saber qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Outra, penúltima lição: faça do seu vale árido um vale de bênção. No final dessa história aí, quando eles cantam, aquele lugar onde teve a vitória é chamado de vale de bênção. Eles louvam e agradecem ao Senhor ali. E a palavra bênção é beraca. E aí a gente faz uma ponte para o Salmo 84, 5 e 6, e você vai encontrar a seguinte afirmação lá: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, vale árido, faz dele o manancial, de bênçãos o cobre, a primeira chuva, vão indo de força em força. Vale de Baca, árido, vale de bênção, Beraca. Josafá conseguiu fazer do lugar árido de Baca um lugar de bênção. O chamado que tenho para você: faça dos momentos áridos da vida um lugar de bênção. Eu sempre visito os leitos dos hospitais e eu uso esse versículo. Eu não acho que leito é um lugar gostoso. Eu acho que é um lugar árido, é um lugar seco e sem vida. Mas faça do seu vale de Baca um vale de Beraca, de bênção. E por fim,
Eu quero já chamar a equipe aqui. Louve, louve e louve. O que eu achei, chamou minha atenção nesse texto, eu quero fechar com isso, é que eles louvam antes, eles louvam durante e eles louvam depois. Muito interessante isto mesmo, porque quando eles receberam a informação de que vinha os moabitas, os amonitas e os moradores do Monte Seir, ficaram com medo, buscaram a Deus, e quando veio o profeta e avisou através do Espírito que ia acontecer assim, assim, fiquem tranquilos, fiquem parados, que Deus dará o livramento, porque no meio do louvor, Deus mandará a emboscada para os vossos inimigos. E quando eles ouviram essa notícia, eles louvaram antes da guerra. No dia seguinte, quando eles vão para o vale, Deus fala para eles ficarem todo organizado, os instrumentos apostos, todas as conexões, tudo arrumadinho, ornado, todo mundo bonito. E agora, vocês louvam. E enquanto o povo de Deus começou a louvar, Deus criou emboscadas no meio do arraial dos moabitas, dos amonitas, de Monte Seir. Eles se acabaram, pegaram os despojos, e o que eles fizeram depois? Novamente, louvaram o Senhor. Isso traz uma lição para a nossa vida, meu irmão. Às vezes você está esperando a vitória para louvar. Não é assim? Quando Deus responder minha oração, eu vou dar um testemunho. Eu vou cantar, eu vou falar glória a Deus. Meu irmão, começa a falar glória a Deus antes, e durante, e depois. Louve antes, durante, depois. Estamos na tribulação, o que temos que fazer? Louvar. Antes da tribulação, o que temos que fazer? E depois da tribulação vencida, o que vamos fazer? Louvar. Por isso que esse dia do músico, usando esse texto, pensando na batalha espiritual, eu quero estimular você, irmãos, a pensar com mais seriedade sobre estas coisas. Tem coisa acontecendo ao seu lado e você interpretando tudo como humano. E às vezes Deus está usando, às vezes o mal está usando o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai. Às vezes está usando o irmão da igreja. Às vezes está usando situações para te afastar. E você nem percebe. Josafá não tinha percebido tudo aquilo que estava acontecendo no cenário, aquilo que aconteceu no céu, para que viesse profetizar mentira. Está usando o irmão da igreja. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Então nós vamos convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar, nós vamos louvar agora. Mas esse louvor é também, se você vive momentos difíceis, ok, você está na guerra, na tribulação. O que você tem que fazer quando está na tribulação? Agora, se você nem está ainda vivendo isso, e você pode descortinar, passamos sempre por isso, daqui uns dias vai acontecer isso na minha vida, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero estar preparado. Então o que eu tenho que fazer antes? Louvar. E se eu já venci, o que eu tenho que fazer? Louvar. Então nós vamos fechar com esses cânticos, declarando a vitória do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a igreja. Nós queremos também, com este cântico, dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Caiam por terra todos os inimigos de Deus que se levantam para criar confusão, bagunça, trazer conflitos, trazer inimizades dentro do arraial do povo de Deus. Faça calar e emudecer no nome de Jesus toda ação do mal, porque ele é vencido e derrotado no nome de Jesus. Calar e emudecer no nome de Jesus toda ação do mal, porque ele é vencido e derrotado. Chamou a cantar uma nova canção, abaixar a espada, levantar o louvor, cantar ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor, tanto vencedor na tribulação. A batalha é do Senhor, contra o Senhor.
Povo de Deus, vitória enquanto louvamos. Quando algo mal te encontrar, confia no Senhor. Somente em Deus não te deixará, Ele sempre perto está. Você pode erguer uma nova canção, porque essa batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Canto vencedor na tribulação, somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Canto vencedor na tribulação, somente a batalha é do Senhor. Enquanto louvamos, o Senhor colocará emboscadas em todo inimigo do seu povo. Ele é bom, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Porque Ele é bom, seu amor dura para sempre e sempre. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Canto vencedor na tribulação, somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Canto vencedor na tribulação, somente a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. A batalha é do Se aproprie da vitória de Deus sobre a sua vida. Quero chamar o pessoal do Ponta Vida, nós vamos agradecer. Não foi possível agora passar um pouco do que eles fizeram, mas a gente queria agradecer por todos vocês que abençoaram a vida deles. Foi uma viagem muito legal e com ótimas experiências. A meninada experimentou ali e Deus usou e marcou a vida. Nós queremos agradecer a vida de todos vocês que participaram, né? Tudo correu bem, o barco não teve problema, graças a Deus dessa vez. E Deus possa acrescentar aquilo que vocês fizeram. No segundo culto a gente vai passar um VT do que é que aconteceu lá. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui como tua igreja. E nós, humildemente, queremos fazer como Josafá fez. Às vezes o mundo, as situações, os conflitos nos trazem medo. Mas nós queremos nos humilhar e buscar o Senhor. E nos quebrantar diante do Senhor. E já louvamos que a vitória e a batalha é do Senhor. Antes, durante e depois. Louvaremos o teu nome. Por isso a tua palavra, o salmista diz: louvarei o Senhor em todo o tempo. E o seu louvor estará continuamente em minha boca. Renderei graças ao Senhor para todo sempre. Que seja assim, Pai, tua igreja. E que durante o louvor e adoração, o Senhor coloque emboscadas no arraial dos nossos inimigos, daqueles que se levantam, e principalmente dos ardis, das ciladas, dos principados e potestades que lutam contra a igreja. E nesta noite nós como igreja, nós colocamos toda a armadura do Senhor, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, a bota do Evangelho, o capacete da salvação,
Em o nome do Senhor Jesus, nós os revestimos, Senhor, e queremos, ó Deus, aplacar todos os dardos inflamados do diabo contra a vida do teu povo, como igreja e individualmente das pessoas. Protege a tua igreja. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem conduzido o teu povo. Dá discernimento espiritual para perceber o que é que está por detrás das situações e circunstâncias. Obrigado pelos queridos que estiveram ali no Planta Vida Jovem, pelas realizações. Que eles possam contabilizar no coração deles tantas memórias boas e aprendizado. E também tantos resultados que não vão poder mensurar, porque serão mensurados na vida eterna. Muito obrigado. Dá-nos uma semana de vitória. Obrigado pela tua igreja reunida em o nome do Senhor Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor de Deus e que as consolações do Espírito repousem a sua vida, meu irmão, acompanhando, protegendo e te livrando de toda emboscada do mal, hoje e sempre. Amém. Então um abraço na pessoa que está ao seu lado.